Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. Nós devemos aceitar o espinho na carne? Todos nós temos um espinho na carne. Nós devemos aceitar ou devemos nos rebelar? Esse é o nosso assunto de hoje, o nosso programa Dica Rápida. Bem, é muito polêmico o assunto do espinho na carne, né? Alguns dizem ser doença, outros dizem que não é doença. Outros dizem que a gente deve aceitar, outros dizem que a gente deve bater de frente, brigar com Deus e não aceitar. Vamos entender isso? Vamos ao texto base do nosso estudo, ou do nosso vídeo de hoje. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7 até o 10. Vamos lá. Está escrito assim: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse: A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Bem, não sei se você prestou atenção no texto. Paulo começa a citar que ele sente prazer nas necessidades, nas injúrias, nas perseguições, mas ele não cita a palavra doença. Então não era doença, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. É a lei da hermenêutica. Então, quem explica a Bíblia? A Bíblia explica a própria Bíblia. Então aqui não está escrito nenhum tipo de doença. Então não era doença. Eram perseguições, lutas, necessidades, calúnias, difamações. Então isso a gente tem que aceitar, porque no mundo nós teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós também vamos vencer. Mas doenças nós não podemos aceitar, porque não é espinho na carne. Jesus Cristo, quando encontrou com as pessoas doentes, ele curou todas elas. Ninguém ficou doente. Jesus curou tudo, porque Jesus odeia doença. Então, espinho na carne não é doença. Vamos entender o que é o espinho na carne, então. O espinho na carne são lutas que são enviadas contra nós, às vezes pelo inimigo, às vezes Deus permite, para que a gente não se exalte. Está bem claro no texto. Paulo diz para que eu não me exaltasse pelas grandezas das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Pensa bem, se você começar a ter um monte de revelação, você tem um monte de composições musicais, você fica famoso e você não tem luta nenhuma. Você não vai mais na igreja, você vai se achar melhor do que os outros. O ser humano é assim. Então, às vezes, vem um problema dentro de casa, às vezes vem um problema financeiro, às vezes vem umas perseguições, para que a gente não se exalte, para que a gente não se ache melhor do que os outros. Então, esse espinho na carne é normal, não tem jeito, a gente tem que conviver com ele. Agora, Deus pode trocar o espinho, né? Às vezes está passando uma luta muito grande dentro de casa, às vezes eu falo isso com Deus, aí Deus vai lá e troca, bota a luta financeira, ou bota a luta na igreja. Deus troca espinho, realmente, mas espinho a gente sempre tem que ter. É claro que a gente pode ficar meses sem espinho, mas tem uma hora que quando a gente começa a se exaltar, começa a se achar melhor do que os outros, aí vem o espinho para nos corrigir. Então o espinho nos mantém mais próximos a Deus. Graças a Deus pelos espinhos de Deus. Porque quando vem um espinho na gente dobra o joelho rapidinho, não é verdade? A verdade é que pouca gente busca a Deus quando as coisas estão bem, né? Ele espera vir um espinho. Então acaba essa pessoa tendo espinho a vida inteira, todo momento. Nunca para o espinho, porque se não tiver um espinho ali, ele não busca o Senhor, infelizmente. Então devemos aceitar o espinho? Sim. Se o apóstolo Paulo aceitou o espinho, é óbvio que a gente tem que aceitar. E Paulo diz, então me gloriarei nas minhas fraquezas. Então ele aceitou, ele não bateu de frente, porque ele sabia que era o melhor para ele, para poder abater o orgulho, a vaidade, ou algum erro que de repente ele nem tinha visto dentro dele, mas que Deus já tinha visto. Você pode ver que até o Senhor Jesus aceitou o espinho. Você lembra no Getsemane, quando Jesus fala, né? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, se possível, tira esse espinho. E Deus, eu parafraseando, Deus disse, não é possível, você tem que ir para a cruz. E ele aceitou de bom grado para poder nos salvar. Então todo mundo tem espinho, você não é o único que tem luta não, viu? Eu tenho luta, todo mundo tem luta, os pastores têm luta. São espinhos normais para a gente estar mais próximo do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós devemos agradecer a Deus pelo espinho na carne, como Paulo fez, como o Senhor Jesus fez, como os homens de Deus da Bíblia todos fizeram.
ok? Então, se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de clicar e curtir aqui. Não esqueça de apertar o sininho das notificações e também de entrar no nosso site de cursos, né? Você já estudou conosco? Você já é nosso aluno? Nós temos um site de cursos online, cursos espirituais, sobre jejum, sobre libertação, sobre batalha espiritual, sobre oração, sobre visões, sobre sonhos, sobre dons. Tem muitos cursos ali. www.institutobiblicoevanivieira.com. Clicando ali você adquire nossos cursos e cresce mais ainda na presença de Deus. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.